Bom dia, povo, salve a banda, você já me conhece. Vamos lá falar sobre uma coisa, continuando falando sobre a questão da consciência das almas, né? Como que elas trabalham, como isso afeta, porque nós trabalhamos com o espírito, como isso pode afetar. Eu vou trazer uma explicação para vocês que vocês não vão encontrar na internet, eu estou continuando essas aulas, né? E uma explicação de que nós chamamos de gnose, sabedoria. Sair da casinha e pensar como realmente coexiste vocês e os espíritos, como essa força, porque tem pessoas que não precisam do espírito e são prósperas. E por que muitas vezes há pessoas que precisam dessa força motora na vida? Quando a gente fala da questão da inconsciência, por exemplo, como eu estava falando, por que eu falo que não é a consciência de pensamentos, mas nós estamos ligados totalmente ao inconsciente? Nós estamos ligados a essa questão do inconsciente porque é onde grava seus traumas, os seus bloqueios, tá? É onde impede muitas vezes de você caminhar. E quando nós falamos disso, nós sabemos que aquilo que aqui emana reflete em nosso corpo, que altera os nossos caminhos. Tudo que nós fazemos aqui altera o mundo espiritual, que emana no mundo espiritual, que reflete nosso corpo e altera nossos caminhos. Para você ficar um pouco mais entendido sobre isso, mas nós vamos falar sobre uma questão de tempo e espaço. Nós vamos entender que para criar, por exemplo, vou dar um exemplo sobre a chuva. O tempo. Nós falamos do tempo do sol, o tempo da chuva, o tempo da lua, a noite, o dia. Nós falamos sobre o tempo, a esfera do tempo, o tempo de vida. O tempo que não para. Para se criar chuva, nós sabemos que existem fatores. Que vai ser partículas, que vão ser transformadas, vão subir juntamente com o ar, que vão se condensar, se transformar em líquido e vai voltar para a Terra. Isso são nossas ofertas. As oferendas são justamente isso. Aquilo que vai ser emanado através do ar, do elemento da manipulação espiritual, que vai emanar, vai se condensar, vai refletir em nosso corpo e vai alterar os nossos caminhos. Mas isso está totalmente ligado à nossa cabeça. Isso está à manipulação espiritual. Quando eu falo que você chega numa mesa de jogo e o Exu, ele consegue falar uma data de um acontecimento traumático ou uma data de acontecimento da sua vida e você muitas vezes não lembrava daquilo, isso está no seu inconsciente, é a sua fita gravadora. Os seus medos que você tem hoje está no inconsciente. O Exu acessa essa energia. Quando você incorpora, você está nesse lado da inconsciência. Você está no lado do fantasia. Você não está no consciente dos pensamentos. Você está no inconsciente. Essa energia que está no nosso inconsciente altera quem nós somos. Quando nós fazemos uma iniciação, ele é rebobinado. Os Exus têm, muitas vezes, para trazer uma cura, eles têm que rebobinar. Eles têm que emanar uma energia dentro desse consciente, porque automaticamente é aí que estão as suas travas dos seus caminhos. Quando nós falamos, e eu já falei isso em uns vídeos anteriores, que aquilo que nós muitas vezes, a magia começa aqui, que vai passar pela ideia, pelo desejo, que vai passar pelo pensamento da emoção, e aí vai ser refletido em nosso corpo, que é canalizado. Nós usamos a fala para alterar, isso é magia. E quem tem esse poder de alteração, de fazer isso que está sobre o tempo, que é chamado de Exu. Exu não é o tempo. Exu é o tempo. Automaticamente, quando nós falamos que um trabalho espiritual necessita, não sabemos o tempo dele, é justamente porque até mesmo para chover as estações do ano não são programadas mais. O tempo necessita para formar o espaço da chuva, aquele espaço que vai ser criado para que se chegue até o destino, ao seu caminho. Quando a gente fala que não tem como fazer uma amarração para duas pessoas que nunca se viram, é porque dentro do inconsciente não existe desejo, nem fato, nem realidade, e não existe nada ali que possa se criar uma emoção, se possa criar ou se possa rebobinar um acontecimento para aquilo ficar gravado, para que aquilo seja emanado nos pensamentos, para que o corpo reflita e altere o caminho, ou trazer de volta ao caminho.
Quando nós falamos que o povo, muitas vezes de almas, alguns trabalha justamente nesse inconsciente, onde vai refletir principalmente suas emoções, é justamente onde está gravado também a sabedoria desses espíritos. A alma é justamente esse inconsciente que é gravado a sua vida. Quando eu falo que a alma justamente está ligado também a acontecimentos, quando a gente procura alguns eguns que são especialistas em algo, é porque o fator da morte ficou gravado ali também, o seu acontecimento de vida. E isso não está no consciente, não está no seu racional. Ele está diretamente ao inconsciente, onde está fatores da sua vida. Quando o Exu vem e fala da sua vida, ele acessa o seu inconsciente, porque nós estamos interligados numa energia. Exu, ele tem esse poder de alterar através do seu inconsciente a consciência dele. Quando nós falamos que do simbiose é duas inconsciências conectadas, formando um terceiro espírito, é justamente porque ao se desligar do seu racional e encontrar o seu inconsciente, você automaticamente se deixa, né, conectar essa força. Quando a gente fala que uma pessoa ela está sofrendo de problemas psiquiátricos, muitas vezes, ela está ligada à sua parte inconsciente, da sua fantasia, dos seus medos, do seu pânico, algo que ela viveu sobre a Terra, algo que ela viveu sobre a vida, um trauma que traumatizou, que gerou um bloqueio emocional. Então, quando ela está de frente com aquele problema, automaticamente ela se fecha. O emocional, ela cria uma defesa. Isso está ligado ao consciente, a criar a defesa, porque o inconsciente gravou. Ninguém nasce com medo do inferno. As pessoas são domesticadas a acreditar no inferno, porque foi se mostrado uma imagem para você, porque senão você não conheceria o inferno. Porque o inferno é sua própria cabeça. Quando se fala que existe, se você cometer um pecado, você irá para o inferno, é porque alguém um dia mostrou o inferno para você e sua cabeça criou ali um medo. O seu inconsciente gravou aquilo dali. Quando você pensa em fazer alguma coisa errada, automaticamente seu inconsciente manda informações para o seu emocional e você vai lá para a faixa. Quando a gente fala que você está num déjà vu, por exemplo, né, que você vai para trás, você vê essa imagem atrás, os seus olhos já não estão mais aqui na sua direção, no seu racional. Você, quando você vai ver uma imagem, um acontecimento da sua vida, você sente que você foi para trás, você foi buscar isso no seu inconsciente. Você foi buscar isso atrás de você. Os seus bloqueios emocionais, o seu crescimento, que você não sai dos seus caminhos, está mais ligado ao seu inconsciente. Exu é essa força que manipula. Quando nós fazemos ofertas a essas entidades, nós ali então emanamos uma codificação que vai ser emanada, que vai ser direcionada, que vai ser refletida e vai alterar os nossos caminhos. Mas uma pessoa ela pode só receber uma energia muitas vezes e fala, para acontecer isso primeiro você tem que se curar. O que é essa cura? Você tem que aceitar. Porque muitas vezes a sua cabeça não está preparada para receber a alteração daquele caminho, porque muitos querem mudar, mas não querem mudança. E Exu é justamente aquele que vai passar uma vassoura na sua vida. Então nossos caminhos estão ligados. Quando nós falamos que nós acessamos consciência, quando nós falamos de almas, a psique, nós falamos justamente do inconsciente, onde ficou gravado fatores de vida. Se uma entidade hoje, não acontece na minha casa, mas você vê que conta a história da vida dela, seja por fatos que ainda está gravado, é porque o inconsciente dela gravou. Não está no consciente, não está no racional. Está no inconsciente. Quando nós falamos que uma entidade ela não possui mais os seus sentimentos, ela tem os sentimentos quando está no seu corpo, ela sente sabor quando está no seu corpo, ela tem a necessidade de vir no seu corpo para que volte à vida, que seja a festa do morto, como eu já falei em vários vídeos aqui. Essa necessidade de troca, tá? Ela só sente quando está no seu corpo. Porque o inconsciente dela está gravado ali, a falange, o que ela tem que fazer e a estrutura do espírito. Está ligado diretamente ao caminho da matéria. Cada espírito é especialista em alterar, muitas vezes, um fator de nossas vidas. Mas tudo que está na nossa cabeça vai refletir. O céu que seja que vocês acreditem está dentro da sua consciência. As doenças, muitas vezes, quando a gente fala que uma demanda começa no inconsciente, porque vai refletir o emocional, que vai emanar pelo seu corpo e alterar o seu redor. As brigas que começam numa separação, que você vai fazer uma magia de separação, é aquilo que o inconsciente vai criar, que vai mandar para o emocional, que o corpo vai refletir e vai alterar para fora.
Tudo está ligado. Quando a gente fala que existe uma massa, né, de espíritos, quando se fala da presença de Egum, que a pessoa está com pensamentos intrusivos, né, que isso também é natural do ser humano, mas os pensamentos foram aglutinados ali, foram condensados, e aquilo a pessoa sabe que não é dela, é justamente o inconsciente criando ali histórias, criando, é onde os espíritos acessam. Para falar sobre a sua vida, muitas vezes o espírito vai ter que acessar a energia do seu inconsciente. Quando ele fica em silêncio, quando você faz uma pergunta, ele não está pensando. Ele está acessando essa energia para ele poder falar o que realmente está acontecendo com você. É isso que muitas vezes as pessoas custam a entender. E quando nós falamos da esfera do tempo, para acontecer isso está no tempo de Exu. O tempo ele demora, a oferta, desde o ato de se ofertar aquilo que o mundo espiritual pediu. E cada elemento, se vocês parar para pensar, existe um porquê, está ligado ao racional, ao emocional, ao caminho, ao dinheiro, à prosperidade, à saúde. Cada elemento da matéria, da própria natureza, que faz a própria fotossíntese, através dos elementos naturais, da manifestação da natureza, e nós falamos que esses espíritos estão energeticamente ligados à natureza. Nós falamos que a magia ela tem uma ligação total para que ela possa refletir em nossa vida e alterar os nossos caminhos. Quando nós acessamos essa força de Exu é porque nós não temos mais a capacidade de alterar. Nós estamos presos dentro do inconsciente. E nós precisamos voltar ao racional, rebobinar o nosso cérebro para que nossos caminhos se alterem. Exu é justamente aquele que vai rebobinar essa fita. Ele vai ajudar você a vencer o seu trauma para que seu corpo emane energia para que altere os seus caminhos. Os banhos são justamente isso. Então, se vocês conseguirem compreender que quando nós falamos de culto de almas, cultos de Exu e Pombagira, são energias que têm o poder de alterar muitas vezes a energia ao redor, que vai refletir em nosso corpo, que vai refletir em nossa cabeça, tá? Que vai ser emanado pelos nossos pensamentos. Magia nada mais é do que a emanação, principalmente de uma vontade, de um pensamento. A emanação de um desejo, que precisa ser alterado em nossos caminhos. Exu é essa força motora que vai alterar. Quando nós falamos de almas, é a força motora que altera. Algumas pessoas, vocês falam assim, mas por que alguém prosperou? Logicamente, aquela pessoa se capacitou. Mas muitas pessoas elas têm facilidade para materializar os pensamentos, materializar suas ideias em sua vida, materializar a força do seu inconsciente, rompendo os próprios traumas, os medos, trazendo isso para o seu racional, trazendo isso para que altere o seu próprio caminho. Isso é a força de vontade. Você que muitas vezes está na macumba, você precisa de alguém que faça isso por você. Porque se você tivesse a capacidade, você não precisaria de espírito. Então, quando nós falamos sobre isso, a maioria que vem para dentro do culto, eu já falei para vocês, estão com traumas, existem pessoas depressivas, as pessoas que estão presas ao seu inconsciente, os seus medos não permitem que ela altere os seus caminhos. A magia também é uma forma de alteração, o ebó é uma forma de alteração. Nós entendemos que o nosso cérebro existe comandos cerebrais. Quando você escuta, nossa, essa magia é poderosa, essa magia abre os caminhos, seu cérebro já enviou comando para você. Automaticamente o poder da palavra, ela emana e ela vai refletir aquilo que você está vendo. Ela vai refletir em seus caminhos e vai alterar os seus caminhos. Quando você começa, então, agora eu tenho Exu. Exu vai me ajudar, Exu vai abrir os meus caminhos. Isso começa a emanar e vai alterar os seus caminhos. Pois agora você tem uma força que altera os seus caminhos. Por isso que eu falo que muitas vezes a questão da religiosidade aprisiona pessoas. Quando nós falamos de culto, nós temos que entender o que nós estamos cultuando. Mas a religião aleja pessoas, porque cria medo. Por isso que muitos magistas falam que a religião, ela aprisiona. Porque ela vai criar medos no seu inconsciente, porque as palavras são códigos que entram no seu mental e criam histórias no seu inconsciente. As pessoas que muitas vezes não conseguem incorporar, elas estão tão ligadas à questão de pensamentos, de racionalidade, de medos, frustrações, que isso foi os fatores de vida dela, e hoje ela não consegue se entregar aos próprios espíritos, chamado de incorporação consciente. Porque aquela pessoa não consegue sair da sua consciência.
ela tem seus traumas, ela não consegue se entregar diretamente aos espíritos. Quando nós falamos desse fator, nós entendemos que o tempo é o dono de tudo. É o dono das estações, o tempo de vida. Por isso que ele é um dos reis. Que tempo? Ele é o que comanda toda a esfera do mundo. O espaço é a forma de criação do tempo. É o que o tempo precisa para criar um fator. Isso é o Exu. Quando se fala que Exu é o dono do tempo, é justamente porque o tempo é o fator criacional para criar um espaço, para criar um desejo. Se vocês conseguirem entender isso que eu estou explicando para vocês, vocês vão sair um pouco da casinha. Porque vocês vão entender que muitos elementos que nós damos às entidades estão ligados também a emoções, ligados à racionalidade, a questão de caminhos, a nossa saúde, a nossos ossos. Cada planta também ela tem um código espiritual. Quando nós precisamos de algo específico, seja para alteração de nossos caminhos, nós precisamos emanar. Nós precisamos de uma força que emane, o mundo espiritual vai levar essa força, vai manipular, isso se condensa em matéria, então aqueles pensamentos, aqueles desejos vão se materializar, isso quer dizer que vai refletir em nossos caminhos, um poder de atração, de atrair aquilo para nós, mas desde que nossa cabeça permita que isso se atraia. Primeiramente a gente rebobina a nossa própria mente. A mente é o que impede nós, seres humanos, de alcançar nossos objetivos, pois ela gravou fatos da sua vida e hoje você tem medo de exposição, você tem medo de falar em público, você tem medo, por quê? Porque em algum momento você gravou que aquilo era ruim, que você era incapaz. Seu cérebro vai tentar te defender de você não precisar passar por isso. Mas se você conseguir romper isso, seu cérebro começa a entrar num sistema de recompensamento. Esse é Exu, ele rebobina para que você entenda a sua trajetória e seu caminho. Por isso que a gente fala também que não é possível colocar na sua vida algo que não está dentro do seu caminho. É impossível. Não existe ninguém ficar rico do nada. Se isso não passar pela sua ideia, da sua consciência, que Exu vai emanar, que vai refletir, vai alterar, é impossível. Porque a chuva, quando ela emana toda, faz todo o seu processo, vai para o céu, o seu espaço, ela se condensa e desce para que as plantas cresçam, para que os animais tenham água, para que a gente tenha vida. O espaço, ela tem um porquê existir. Ela tem um motivo da manifestação da natureza. E quando a gente entendemos a espiritualidade realmente da sua forma como ela trabalha, nós saímos daquele história que nos conta muitas vezes para que se conforte. Por que muitas pessoas não contam a espiritualidade para você de uma forma mais aprofundada? Porque o seu cérebro precisa ser rebobinado. O seu cérebro tem que aceitar aquilo da forma que foi falada, porque aquilo é confortante para você. Quando o seu emocional está desequilibrado, muitas vezes a gente sabe que existem fatores que vai precisar na cabeça ser feito. Essa energia precisa adentrar. Ali existem rezas, ali existem cantingas que vão fortalecer a nossa cabeça. Isso vai refletir e alterar nossos caminhos. Vai alterar os nossos pensamentos para que a gente alcance nosso objetivo. Exu e Pombagira, quando nós falamos que existe a racionalidade e o emocional, é justamente porque eles têm a capacidade do inconsciente de trazer a cura do seu inconsciente que você não consegue vencer. Trazendo que o seu pensamento, o seu objetivo, aquilo que você deseja, ele é capaz, pois você pode ser um imã que emana a energia. Exu bota as coisas no seu caminho porque ele altera a sua própria energia. E essa troca de energia, Exu é o tempo para criar seu espaço para que a gente possa conviver com aquilo. Por isso que fala que o mundo espiritual não existe tempo. Exu é o próprio tempo. Pergunte a tempo qual será o tempo. Quando a gente fala que precisa se criar um espaço, primeiramente, para que a gente possa receber aquilo, primeiramente, muitas vezes, precisa alterar fatores em nossa vida. Existe muito comum você ver magia com 21. 21 é o número que cria-se um novo hábito, uma nova vida. 21 dias, seja de iniciação em alguns cultos, seja dentro de uma oferta, se cria uma nova vida, um novo hábito. É o tempo necessário para que se altere no mundo espiritual.
Por isso que muitos trabalhos, muitas pessoas estão falando na internet, 21 dias é o tempo para se criar um novo hábito, uma nova vida e aquilo ser perpétuo. Se vocês conseguirem entender que a mente humana, muitas vezes, ela necessita das forças espirituais, porque nós somos incapazes, muitas vezes, de romper os nossos próprios medos. É para isso que entra Exu e Pombagira. E o seu inconsciente cria histórias que vai confortar o seu emocional. Ou vai reprimir para que você se defenda. Quando nós se libertamos de certas travas, que a gente fala que o culto de Exu e Pombagira nos liberta, principalmente travas emocionais, é justamente quando a gente necessita para que haja essa expansão, para que altere nosso caminho. Porque tudo começa aqui. O seu desejo de vingança, o seu desejo de alguém morrer, o desejo de você alcançar alguma coisa, você já começa imaginando no seu inconsciente. O lado racional vai dizer como você vai fazer essa ação, a quem você deve entregar. O seu emocional, muitas vezes, é o descontrole. O racional, ele vai dizer como deve ser feito. Exu é essa força. É o que nos centraliza. É muitas vezes ligado ao nosso caminho. O Exu vai mostrar para nós aonde nós vamos prosperar. Quando nós falamos de cantingas, elas são sistemas vibracionais que alteram também, que acordam energias. Eu já expliquei isso em vídeo. Tudo é vibração energética. Necessidade. Mas tudo emana também. Começa por aqui. O céu é a sua própria cabeça que vai alterar o caminho da terra que está nas suas pernas. Entendeu? Começa por aqui, para alterar aqui. Exu, quando nós fazemos uma oferta, seja qual for, ela vai vir, ela tem códigos que ela vai emanar. Emanando em formas de pensamentos aquilo que nós colocamos, implantamos. Isso emana. Exu é quem pega essa energia, coloca no espaço, dentro do tempo de Exu. Ele condensa isso se transforma em matéria em nossa vida, em realização. Porque as realizações que você quer são materiais, não são realizações mentais. Você quer um novo emprego, você quer alterar o seu dinheiro, você precisa de um novo carro, você precisa de um amor. Isso está na realidade. Então são energias que têm que se condensar, elas têm que se transformar em matéria. Exu é quem faz essa transformação, transmutação, aceleração. E quem faz isso? O fogo. Por que Exu é representado pelo fogo? Porque ele que acelera. Os elementos que são colocados dentro da oferta têm um código, seja pela nossa matéria, elas precisam ter um elemento natural, um código mineral, um código animal, um código vegetal. Ela precisa ter uma conversação. E sobre aquela necessidade que nós estamos pedindo. Quando nós falamos dos assentamentos, que é a materialização, é um microcosmo, é um corpo em uma esfera menor, dentro do nosso universo, dentro da nossa realidade, nós trazemos os mortos novamente para que a consciência dele, ou quando nós incorporamos, para que a consciência dele se acople e mude a nossa trajetória dos nossos pensamentos, para que mostre o caminho daquilo que nós não podemos ver, porque o seu inconsciente é vasto, ele é infinito. E se for alterado, se ele for emanado uma energia ali, é possível que faça uma atração para que reflita os seus caminhos, altere os seus caminhos. É quando Exu fala, vai em tal lugar, você encontra um fulano lá naquele lugar e aquele fulano vem com uma oportunidade para você. É a mesma coisa de você pensar assim, Exu fala assim, olha, eu vou colocar uma caixa na sua vida. E essa caixa, você vai mudar a sua vida. Aí você fala, mas aonde eu vou encontrar essa caixa? Um belo dia, alguém dentro do universo, dentro da energia, porque Exu é energia, ele sabe que alguém tem uma caixa daquela que você precisa. Um belo dia você está passando pela rua, uma pessoa está com aquela caixa na mão para você e fala assim, olha, eu tenho essa caixa aqui. O senhor não quer?
Isso é Exu. Quando eu falo que as energias estão conectadas, que nós estamos conectados a uma energia, e Exu é quem faz essa ponte universal. Exu é essa pessoa que altera, porque ele vai colocar dentro do pensamento, dentro do seu inconsciente, as implantações, a sementinha. Isso vai alterar os seus caminhos, alterar a sua energia. Isso é a própria espiritualidade. Vocês acham que o espírito faz tudo sozinho? Que você não precisa levantar do sofá, você está muito enganado. Por isso que fala que Exu precisa de você e você precisa de Exu. Você está vivo, ele está morto. Você está recebendo energia positiva, ele é energia negativa, ele não está vivo. Mas ele tem o conhecimento da matéria. Você não tem a capacidade de mover seus caminhos sozinho. Por isso que você precisa dele. Entendeu?